Olá, meu irmão, graça e paz no nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então nós vamos continuar aqui a nossa segunda parte da nossa aula de teologia do Novo Testamento. Estamos falando acerca do pecado, a visão do pecado agora no Novo Testamento. Nós já tivemos a primeira parte desta aula. Se você ainda não assistiu a primeira aula, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo e também o card vai aparecer também aqui no vídeo. Então, se você puder, assista também a primeira parte desta aula, que com certeza será muito edificante e gratificante para a sua vida. Então, nós vamos continuar com a nossa aula, vamos falar acerca do pecado, a visão do pecado agora no Novo Testamento. Até a última aula, nós falamos então que um dos responsáveis, ou uma das fontes, dos nossos pecados, ou digamos, uma daqueles que tentam contra as nossas vidas para que nós venhamos pecar, é o diabo. Conforme nós lemos lá no livro de 1 Pedro, na primeira carta de Pedro, que diz que ele está como um leão, bramando, procurando uma brecha para que possa nos tragar. Então o diabo, ele é um daqueles que tentam contra as nossas vidas para que nós venhamos cair nessas tentações, para que nós venhamos cair no pecado. Nós vamos estudar hoje ainda duas outras formas ou duas outras fontes, digamos assim, daquilo que vem provocar o pecado nas nossas vidas. Como nós falamos também, nós sempre seremos responsáveis pelos nossos atos. Nós sempre seremos responsáveis pelos nossos pecados. Embora o diabo seja um tentador nas nossas vidas, bem sabemos que nós sempre seremos responsáveis pelos nossos atos. Nós sempre seremos responsáveis pelos nossos pecados. Nós veremos também hoje outras duas formas que vem essa tentação das nossas vidas, de que maneira como elas se apresentam. Bom, vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Gálatas, lá no capítulo 5, nós vamos ter uma das fontes ou uma das tentações que vem provocar contra as nossas vidas. Gálatas no capítulo 5, no versículo 13, vamos ver o que a Bíblia diz lá. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então perceba bem, Paulo está falando aqui no livro de Gálatas que nós fomos chamados então à liberdade. Devemos cuidar de cada um em amor, devemos estar servindo cada um também em amor. Mas perceba que aqui Paulo está falando acerca também sobre dar ocasião a um segundo elemento, que é de fato a carne, ou aquilo que ele vai dizer em outros escritos, como exemplo, lá em 2 Coríntios, também no livro de 1 Coríntios, vai dizer acerca da velha criatura ou do velho homem. Agora está dizendo sobre as obras da carne, que ele vai citar aqui no livro de Gálatas, no capítulo 5. Ele vai dizer o seguinte, ainda no capítulo 5, no versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são, perceba então, as obras da carne se manifestam na vida daquela pessoa em que ainda não tem a Cristo, que ainda não conhece a Cristo. Mas podemos dizer que nós ainda, que estamos em Cristo, que nós que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós estamos em constante briga ou em constante batalha com essas obras, conforme ele diz no versículo 17. A carne cobiça contra o espírito e o espírito cobiça contra a carne. Embora estejamos libertos do pecado, embora estejamos livres do pecado, estamos em constante batalha com o nosso eu. Então podemos dizer que a segunda fonte das nossas tentações somos nós mesmos, ou seja, a nossa luta diária contra a nossa carne, contra o nosso ego, conforme ele vai dizer, porque as obras desta carne são fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca
das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Provavelmente eu e vocês estávamos aqui em uma classe desses pecados. Eu e você, antes de conhecer a Cristo, certamente nós praticávamos alguns desses pecados aqui citados por Paulo, porque são as obras da carne. Perceba bem que antes de conhecer a Cristo, esses pecados, embora nós tenhamos ciência dos seus atos e ciência das suas práticas, eles não traziam condenação à nossa mente, ou não traziam condenação a nós, porque praticavam como coisas comuns, ou como coisas corriqueiras, como coisas naturais. Os nossos pensamentos, podemos dizer, aceitavam tais práticas. Porém, após conhecer a Cristo, Cristo nos trouxe um pensamento novo, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir. Agora essas práticas, agora essas ações, agora estes atos não condizem mais com o novo pensamento ou com a nova criatura na qual Cristo nos fez, na qual Cristo nos transformou, porque agora somos libertos, como está escrito lá no versículo 13 de Gálatas, no capítulo 5. Fomos libertos pelo amor de Cristo. Porém, conforme diz o versículo 17 de Gálatas 5, a carne e o espírito estão em constante briga, estão em constante guerra, estão em constante batalha. E uma coisa é certa, um exemplo, né, que a gente gosta de usar muito, é como se houvessem dois leões brigando, né, um com o outro. E se deixarmos um destes leões sem alimentar, na hora que esses leões forem brigar de novo, certamente o leão que vai vencer essa briga, ou que vai vencer este duelo, é aquele leão que está alimentado. Certamente, assim, isso reflete nas nossas vidas. Se nós alimentarmos o nosso espírito, conforme diz Paulo, né, ainda nos seus escritos, com tudo aquilo que é bom, honesto, puro, agradável, de boa fama, se há algum louvor, se isso produz alguma virtude, se assim alimentarmos o nosso espírito com aquilo que é de Deus, certamente ele vencerá essa briga contra a carne. Mas se procurarmos alimentar a nossa carne, se procurarmos a buscar, né, ou satisfazer os anseios e os desejos do eu, com isso, quando este leão chamado carne brigar com o leão chamado espírito, certamente o leão da carne irá vencer porque ele está melhor alimentado. Então podemos dizer que a segunda fonte das nossas tentações somos nós mesmos. Na verdade, a nossa carne, o velho homem, a velha natureza, dele então provém os desejos de saciar as nossas vontades de pecar, conforme nós citamos lá no livro de Gênesis, né, no capítulo 3. O pecado se apresentou para Eva como bom para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. E assim também o pecado se apresenta nas nossas vidas todos os dias, agradável para satisfazer a nossa carne, desejável então para quem sabe trazer grandeza ao nosso coração e bom para satisfazer as nossas vontades. Embora tudo isso sabemos que não é verdade, né? Quando satisfazemos as nossas vontades com o pecado, sabemos que tudo isso, como o pecado se apresenta como bom, agradável e desejável, isso não acontece na prática, né? Isso não acontece, tudo isso, conforme vai dizer lá Salomão, né? Tudo não passa de ilusão, tudo não passa, então, de vaidade. Então, a primeira fonte das nossas tentações, ou aquilo que vem trazer, ou que quer que nós venhamos pecar, é o diabo, tentador das nossas vidas. Embora venha nos trazer a tentação, conforme nós falamos na primeira aula, ele não será responsável pelo nosso ato em si. Quem será responsável pelo nosso ato seremos nós mesmos. Quem prestará contas, né, diante essas falhas perante Deus no dia do juízo, será nós mesmos. A segunda fonte das nossas tentações, podemos dizer assim, somos nós mesmos, a nossa carne, a nossa briga diária contra a carne, a nossa briga diária contra a velha natureza. Nós temos ainda um terceiro ponto, um terceiro tópico
daquilo que vai ser fonte das nossas tentações, ou quem sabe fonte dos nossos pecados. Vamos abrir as nossas Bíblias, lá no livro de 1 João, no capítulo 2, no versículo 15. Olha só o que João vai dizer. Não ameis o mundo, nem o que há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então perceba que João está falando acerca do mundo. O mundo que João está se referindo aqui, de fato, é este conjunto de ideias, esse conjunto de pensamentos, essa filosofia, né, na qual nós estamos inseridos. Podemos perceber hoje que no ano de 2020, nós vamos ter algumas pregações que são contrárias às verdades e os princípios bíblicos. Nós vamos ter pregações que vão inferir naquilo que Deus criou como bom. Perceba que nós falamos na primeira aula o que é o pecado. O pecado é a negação da bondade de Deus. O pecado é transgressão. Transgressão a uma verdade. Transgressão a algo que foi criado bom. Transgressão a algo que Deus colocou e Deus fez para que o homem pudesse cumprir e obedecer tal propósito ou tal princípio. E quando o homem peca, e quando o homem transgride uma ordenança, ele está transgredindo uma ordenança que foi criada boa, um princípio que foi criado bom. Então, neste quesito, nós vamos ver hoje, o mundo que nós estamos inseridos, uma série de condições, uma série de mensagens, uma série de propagandas, né, que o homem deve aproveitar para que, de fato, ele venha a ser feliz. E esta felicidade, muitas vezes, que o mundo tem citado, implica em transgredir um princípio bom da qual Deus criou, da qual Deus fez. Você sabe muito bem, né, que o mundo hoje, ele quando vem com os seus dogmas, né, vem com as suas formações, com as suas ideologias criadas, muitas vezes isso é aversão ou a contrariedade dos princípios verdadeiros ou dos princípios bíblicos. Nós vamos ter em vários pontos, em várias situações, da qual muitas coisas hoje que o mundo é aceito como comum, no mundo é aceito como verdade, no mundo é aceito como bom. Mas quando nós olhamos no princípio bíblico, isso é transgressão diante os olhos de Deus. Vamos abrir também lá no livro de Provérbios, no capítulo 1, no versículo 10, olha só. Filho meu, os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Perceba então que assim é o mundo com o pecado, ele tenta nos atrair com agrados. E nós, como filhos de Deus, então, devemos rejeitar nesses convites a qual o mundo tem feito para as nossas vidas. Ainda Tiago, no capítulo 4, no versículo 4, olha bem. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, podemos perceber que o mundo ele quer nos atrair com coisas parecendo ser boas, com coisas parecendo ser agradáveis, com coisas parecendo ser amor, né? Com coisas que não importa o tipo de amor, o que importa é ser amor, com coisas de que a bondade deve prevalecer acima de tudo, né? E olhe bem o que a Bíblia diz, que este tipo de amizade, ou esse tipo de situação, ou esse tipo de associação com o mundo, constitui-se inimizade com Deus, uma vez que, embora pareçam essas ideias ser boas, agradáveis e desejável para dar entendimento, elas são inimizades contra Deus. Então, a terceira fonte, podemos dizer, das nossas tentações é o mundo, né? Então, podemos citar e concluir. De onde provém, então, as nossas tentações? A primeira delas, nós falamos do diabo, conforme nós temos lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 8 e 9. A segunda fonte das nossas tentações é da própria carne, do próprio eu, conforme nós temos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 17 ao 21.
E agora a última parte da parte do mundo, conforme nós temos no livro de 1 João, no capítulo 2, no versículo 15 e 16. Então, se você está aqui acompanhando, né, a nossa aula até agora, eu peço para você compartilhar, né, a nossa aula com os demais alunos, com os demais ouvintes, né? Se você tiver alguma dúvida, você também pode perguntar aí nos comentários, né, que nós vamos estar respondendo. Você que é um dos nossos alunos lá do Instituto Teológico Shalom, faça seus comentários, comente aí embaixo, faça a sua pergunta aí abaixo, né, para que nós venhamos também estar respondendo as suas perguntas, tá bom? Bom, e agora? Nós falamos então que as fontes das nossas tentações provêm então, de fato, do diabo, da carne e do mundo. E qual que é a visão e qual que é a perspectiva agora do Novo Testamento para resistir a essas tentações ou para resistir ao pecado, né? Nós vamos ler lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13. Olha só, o versículo 11, aliás, 11, 12 e 13. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para o aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Perceba bem, Deus, o próprio Deus, ele concede a nós, conforme diz o versículo 13, um escape. A partir do momento em que nós resistimos à tentação, o próprio Deus concede para as nossas vidas um escape. A partir do momento em que nós resistimos à tentação, o próprio Deus, então, fornece às nossas vidas uma porta de saída, para que nós venhamos, então, fugir do pecado. Olha só também o que a Bíblia diz lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, é possível nós resistirmos às tentações? Sim. De que maneira? Em Cristo. Cristo é o nosso sumo sacerdote que não apenas compadeceu das nossas fraquezas, mas é um sumo sacerdote que também foi tentado em tudo e não pecou. Então nós podemos resistir às nossas tentações em Cristo. Cristo é aquele que nos dá força e nos dá autoridade para lutar contra o pecado. Vocês lembram aqui que nós falamos que fazíamos então atitudes, ações, praticávamos pecados de idolatria, fornicação, inimizades, porfias, falávamos palavrões, então nós falávamos mentiras, nós tínhamos vários pontos nas nossas vidas que eram pecado, mas nós praticávamos ele como se fosse algo normal ou natural, né? Mas agora, a partir do momento em que nós estamos em Cristo, Cristo nos dá poder, força e autoridade para agora resistir ao pecado nas nossas vidas. Bom, ainda no livro de Hebreus, no capítulo 2, no versículo 18, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são. Se estamos em Cristo, Cristo é fiel para nos socorrer nas nossas vidas nos momentos mais difíceis, até mesmo quando nós estamos diante do pecado. Mas para isso, devemos estar firmes nele, crendo que ele é poderoso, então, para nos dar o escape. Nós vamos entender também que assim como Cristo foi tentado lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, pelo diabo, ali o diabo mostrando o pecado, né, para Cristo, e Cristo resistindo, como que Cristo resistiu ao pecado? Através da palavra. Conforme nós lemos do Evangelho de Mateus, Cristo venceu o pecado mediante a palavra. E para isso nós vamos ter várias passagens no livro de Salmos que vai mostrar o poder da palavra nas nossas vidas contra o pecado. Lembramos então do versículo: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a palavra, ela possui então um papel fundamental para que nós venhamos resistir ao pecado, para que nós então venhamos resistir às nossas tentações.
Ainda nós vamos ler lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no versículo 41, que através da oração, através de jejum, nós também podemos vencer o pecado. Vamos ver aquilo que a Bíblia diz. Evangelho de Mateus, capítulo 26, no versículo 41. E orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, para vencer o pecado, através também da vigilância e da oração. Bom, e nós vamos ter também o Novo Testamento nos trazendo alguns outros pontos, algumas outras saídas, para que nós venhamos resistir às tentações. Olha só o que a Bíblia vai dizer lá no livro de Tiago, no capítulo 4. Falando: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, resistir ao diabo é uma das formas que nós podemos vencer o pecado. Vamos ver também em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 16 ao 24, Paulo vai citar ali uma série de boas práticas para que nós venhamos vencer o pecado, ou para que nós, como cristãos, devemos viver. Em uma delas vai dizer: orai sem cessar, regozijai-vos sempre, buscai a santificação, e um dos conselhos é fugir da aparência do mal, ou abstenha-se da aparência do mal. Então a gente percebe que uma forma então da gente vencer o pecado é de fato correr daquilo que é mal, não é verdade? Então a gente precisa correr do pecado nas nossas vidas. Aquela situação, né, em que pode ser um perigo nas nossas vidas, devemos correr daquilo que pode ser perigoso para as nossas vidas. Devemos entender também, conforme nós temos lá no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 18, no versículo 8 ao 9, portanto, se tua mão e o teu pé te escandalizar, corta-o, atira-o para longe. Melhor é entrar à vida um coxo ou aleijado, do que tendo suas mãos ou os dois pés, seres lançados no fogo eterno. Se o teu olho te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo os dois e seres lançados no fogo do inferno. Então perceba bem que aqui o que Jesus está ensinando é que nós precisamos ser radicais contra o pecado. Nós precisamos ser radical contra o pecado todos os dias das nossas vidas, né? Assim é isso que o próprio Cristo está nos ensinando aqui no Evangelho de Mateus. Lá no livro de Gálatas, né, no capítulo 6 e 9, vai dizer para que nós não venhamos desistir. Meu irmão, sabe o que acontece? Nós pecamos, embora estamos em Cristo, nós falhamos. Embora estamos em Deus, nós falhamos. Mas nós não podemos deixar que os nossos pecados venham nos fazer desistir. Porque conforme nós temos no livro de 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, sabemos que a ordenança é que nós não venhamos pecar. Mas se nós caso pecamos, ou se venhamos pecar, sabemos que temos um advogado, que é Jesus Cristo, e o seu sangue nos purifica e nos perdoa de todo o pecado. Bom, prosseguindo na nossa aula, então, a gente pode se fazer uma pergunta. Tá, mas em algumas passagens nós lemos, né, sobre Deus tentar, né? Conforme nós temos algumas passagens que Deus tentou ou provou, né, algum personagem. Deus, ele pode tentar alguém? Deus, ele pode então provar alguém de modo que essa pessoa venha pecar, né? Vamos ler algumas passagens, né, e entender o sentido do texto. Olha só, melhor dizendo, Gênesis, no capítulo 22, no versículo 1, vamos ler este exemplo, que diz assim: e aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 13, não nos conduzas à tentação ou à provação, mas livra-nos do mal. Isso que está dizendo a oração do Pai Nosso. Bom, lá em Gênesis 22, versículo 1, vai dizer então que Deus tentou Abraão, ou Deus provou Abraão, e aqui agora no livro de Mateus, fala que Deus, para que ele não venha nos conduzir à tentação, né? Será que Deus, ele tenta alguém, Deus prova alguém, a fim de que essa pessoa venha pecar? Precisamos entender o contexto.
o que diz então sobre acerca de Deus tentar alguém ou Deus provar alguém, né? Deus, em maneira alguma, vai provar alguém a fim de que essa pessoa caia no pecado. Deus, de maneira nenhuma, vai tentar alguém a fim de que essa pessoa peque. E isso é contra o caráter de Deus, isso é aquilo que Deus é contra aquilo que Deus é. Deus não pode pecar e Deus também não pode conduzir ninguém ao pecado. Aquilo que a Bíblia diz acerca de provação ou tentação da parte de Deus é algo totalmente diferente daquela situação de pecado. Tentação e provação que vem da parte de Deus, ela sempre busca trazer algo melhor ao homem, ou sempre vai trazer a melhor versão do homem em si. Olha só o que a Bíblia vai dizer lá no livro de Tiago, no capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saudações. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de uma outra parte. Então veja bem que Tiago está falando aqui que devemos ter grande gozo, devemos ser alegres quando cairmos em várias tentações ou várias provações, porque essa provação então vai gerar em nós paciência, para que em tudo venhamos ser perfeitos. Então as provações que são da parte de Deus, ela opera no homem perfeição e não pecado. Então as tentações e as provações que são da parte de Deus, jamais é para fazer o homem cair ou pecar, mas para que ele se aperfeiçoe na sua maneira de viver, conforme diz aqui o livro então de Tiago. Vamos encontrar referências semelhantes também no livro de 1 Pedro, e vamos encontrar referências semelhantes também nos escritos paulinos, que as provações, as tentações e as lutas que provêm da parte de Deus, ela opera em nós perfeição e jamais pecado. Então Deus pode tentar alguém para que essa pessoa peque? Não, de maneira alguma. Deus, ele não tenta ninguém ao pecado, mas antes, aquilo que a Bíblia vem dizer acerca de provações da parte de Deus, é para que nós, quanto homens, filhos deles, venhamos ser aperfeiçoados cada dia mais por Ele. Amém? Bom, que Deus possa abençoar a sua vida. Aos alunos do Instituto Teológico Shalom, nós deixamos aqui então um trabalho ao final deste curso, ou ao final desta aula de hoje, para que vocês apresentem, ao Instituto um trabalho sobre as teorias de imputação do pecado. Vocês vão ver que existem algumas teorias de como o homem herda o pecado. Temos teoria federalista, teoria arminiana, teoria da depravação total, teoria até mesmo pelagiana. Vocês então vão fazer uma pesquisa acerca desta teoria e apresentar junto ao Instituto Teológico Shalom. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nos vemos em uma nova oportunidade.